contasse conosco. Amém? Sou bastante conhecido. Eu vou terminar, a gente vai cantar uma capela, depois eu só interpretei, tá? Ok? O céu se reveste de trevas, não vemos um sol. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento dos tempos se prestes a submergir, as ondas atendem ao teu andar. Sossegados, seja o encarregado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem
Descansa eu quero, te adorarei, estás aqui, enchendo os corações, te adorarei, Deus de milagre, Deus de promessa, dos lábios se dão, meu Deus, Deus é quem tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessa, dos lábios se dão, meu Deus, Deus é quem tu és. Estás aqui, tentamos agradar o coração de Deus, louvando a Deus. Agora chegou a hora de falar conosco. Convido o nosso pastor para estar apresentando o céu. Vamos orar ao Senhor, e Deus do nosso irmão Jesus. Eu vou pedir uma coisa para você. Não coloque a sua atenção em outro lugar a não ser na mensagem da palavra de Deus. Hoje é um dia de festa. E às vezes a gente passa uns 10 minutos
Não saia antes de terminar. Pastor, mas eu preciso ir embora. Não saia. Depois a gente arruma uma carona para te levar para casa. Não tem problema. Tem muitos irmãos que têm carro, que moram na região. Então, não é raro para nós dar carona a alguém, né? Mas nós não vamos ultrapassar ninguém. Mas não saia antes de receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra. Mouve o nosso caráter, nos faz que são melhores para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nos podem tomar os nossos assentos, por favor. Eu quero agradecer a Eterna. Louvo a Deus por essa oportunidade que nos concede, ao convite que foi nos lançado com a sua domingo, juntamente com o nosso irmão Billy, Marcos, José. Deus abençoe. Deus abençoe os obreiros dessa congregação. Obrigado pela recepção. Parabéns aos lábios de Davi. Que Deus abençoe os nossos irmãos pelo 20º aniversário. Que o Senhor possa continuar abençoando os nossos irmãos. Meus irmãos, como foi nos apresentado, eu sirvo a Deus, para quem não nos conhece, sirvo a Deus ali no nosso ministério Madureira. Somos ali a Regional 5, Parquiratinga 1, Pastor Gilvano. Trago a paz do nosso Pastor Gilvano, trago a paz também da minha esposa, dos meus filhos. Tenho um casal de filhos, Davi com 13 anos, Rebeca com 7 anos. Falei com o pastor Ademir, nós estamos desde quinta-feira tendo trabalhos com nossas crianças, escola bíblica de férias, quinta e sexta, e ontem e hoje foi festividade das crianças, e a minha esposa envolvida com os meus filhos, nós não conseguimos trazê-los aqui nesta noite com os nossos irmãos, mas eu trago a paz para os nossos irmãos. Estou feliz por estar aqui nesta noite, já senti a graça do Senhor, já senti a presença do Senhor nesta noite. Certamente Deus ainda tem uma palavra nos nossos corações. Servimos o Senhor ali como diácono e também como superintendente ou segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical. Rapidamente, eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. Eu fui chamado pelo Senhor numa EBF de férias, quando eu tinha 12 anos de idade. Meus pais não eram cristãos, ninguém da minha casa servia a Deus. Eu fui para a igreja com a IBF. Quando a tia convidou quem queria aceitar o Senhor Jesus, eu corri e vim à frente, levantei minhas mãos. E já se passaram 30 anos. Não me afastei do Evangelho. Passei minha adolescência, juventude. Deus chamou minha mãe, chamou meu pai e os meus 7 irmãos. E sinal, esse nome tem um irmão meu que vem aqui louvar o Senhor, Gedilson. Ele sempre está vindo louvar aqui a Deus. Hoje ele estaria comigo aqui, mas não conseguiu estar. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e tem nos sustentado. Meus irmãos, vamos para as Escrituras. O Senhor ele vai continuar falando conosco. 1 Coríntios, capítulo 12, no seu versículo 12, diz o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Estamos nestes dias de festa falando sobre a unidade do corpo em Cristo, a unidade na diversidade. E quando nós olhando o texto e o contexto, nós sabemos que quem fundou esta igreja foi o apóstolo Paulo. A Escritura vai nos dizer, lá em Atos, capítulo 18, do verso 9 em diante, na sua segunda viagem missionária, o Senhor lhe fala com o apóstolo Paulo, para ele não se calar, continuar falando na cidade de Corinto, e ninguém faria nenhum mal contra os servos de Deus, porque ali o Senhor ainda tinha muitas vidas para salvar. E a Escritura nos mostra que esse homem ele prega o Evangelho. E a Bíblia vai nos mostrar, mas quando Paulo envia esta carta, já é na sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Éfeso, nós conhecemos muito bem o contexto e a história da carta de
Coríntios, nós sabemos que Paulo ele vai escrever para corrigir certas questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Nós conhecemos o texto de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 em diante, onde havia partidarismo na igreja. Paulo ele vai corrigir acerca daquela mentalidade que alguns dos irmãos em Corinto havia de preferências de pregadores, a ponto que alguns diziam que era de Cefas, ou de Pedro, ou de Paulo, ou de Apolo, ou até mesmo de Cristo. Paulo também vai corrigir aqueles irmãos no capítulo 3, eles eram carnais. Paulo não podia falar aquilo que ele queria falar, porque eles eram meninos ainda, não tinham maturidade para ouvir conselhos profundados acerca das verdades do Eterno, usado pelo apóstolo Paulo. A Bíblia também vai nos mostrar no texto que o ministério de Paulo era falar sobre Cristo. No capítulo 4 diz claramente que a mensagem central do apóstolo era falar sobre Jesus. E esta deve ser a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Ele é o centro da nossa adoração. É o motivo de nós estarmos aqui. É o motivo de nós celebrarmos a festa. Já ouvimos nesta noite, se Ele não estiver presente, então seria em vão estar aqui nesta casa. Mas como nós sabemos, Ele prometeu que está presente quando estamos reunidos, então estamos aqui. E eu sempre digo isso, irmãos, não depende das minhas emoções para determinar se Jesus está presente ou não. Não depende se eu vou me arrepiar, se eu vou chorar, se eu vou falar em línguas, ou se eu vou ouvir alguma profecia, ou se eu ouvirei pratos de língua estranha. Isso não depende de a presença de Jesus estar presente. O que nós entendemos pelas Escrituras é que você sentindo ou não sentindo, Ele está na casa, caminhando entre a igreja. E esta é a beleza que nós estamos aqui. É outra questão. Nós não estamos aqui para transmitir palavras nossas. Nós estamos aqui para transmitir a palavra dele. Se fosse para nós sairmos dos nossos lábios para falar aquilo que eu penso, o que eu acho, nós não estaremos aqui. Mas como eu sei que a palavra é dele, e a palavra que liberta, que restaura, que transforma, então é esta palavra que nós acreditamos, empregamos e anunciamos, como Paulo dizia, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto como judeu como grego. Paulo ele vai tratar algumas questões de imoralidade sexual no capítulo 6. Paulo vai falar acerca dos cristãos, seu tempo do Espírito, capítulo 6, capítulo 5, imoralidade sexual, capítulo 6. Paulo vai ensinar os cristãos que agora eles são templo e morada do Espírito Santo. No capítulo 7, Paulo vai excluir a cena do casamento, acerca daqueles que estão solteiros, acerca daqueles que têm dom para o celibato. No capítulo 8, capítulo 9, Paulo vai mostrar acerca da liberdade que eles têm em Cristo Jesus. No capítulo 10, o apóstolo Paulo também vai ensinar que a igreja era o corpo de Cristo, e o fato de eles ser o corpo de Cristo, eles não poderiam participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. No capítulo 11, Paulo também vai instruir acerca do culto, como deveria ser feito o culto, como deveriam as mulheres se comportar na igreja, e também vai trazer as questões da ceia do Senhor, como eles deveriam celebrar esta outra herança que foi dada pelo próprio Cristo. Quando nós chegamos no capítulo 12, irmãos, Paulo vai tratar acerca dos dons espirituais. No capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Paulo vai tratar algumas questões, como deve ser feito o culto, como deve se comportar os nossos irmãos com os dons espirituais, relacionados aos dons espirituais, e Paulo vai deixar muito bem claro que os dons espirituais deveriam ser usados para a edificação do
mas agora eles estão sendo guiados não mais por ídolos ou espíritos do inimigo, não, agora eles são guiados pelo Espírito de Deus. E o Paulo vai dizer que há diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operação, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. E aí Paulo vai trazer uma lista de dons, que nesse capítulo vai mostrar apenas 9 dons, mas nós sabemos que existem diversos outros dons, e não é uma questão de um número de dons que nós devemos fechar, mas nós sabemos que tanto no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 11, nós temos dons que Paulo também vai tratar, capítulo 4 de Efésios, versículo 11, também Paulo vai falar acerca de dons espirituais, e nós temos textos claramente falando acerca de dons, como Romanos capítulo 12, o versículo 7 diante, e diversos outros textos que mostram sobre os dons do Espírito. Mas nesse contexto, Paulo queria trazer e ensinar aqueles irmãos que eles agora eram o corpo de Cristo, que eles agora eram membros, e neste corpo eles eram membros uns dos outros. E quando nós olhamos, queridos, para as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, nós sabemos que a igreja, e nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical a relevância da igreja e a essência e a sua missão. Nós temos aprendido que a igreja ela foi estabelecida através da morte vicária de Cristo Jesus, aonde através do seu sangue ele comprou homens de todos os povos, tribos e línguas, e compõe esta igreja que é para representá-los ou representar Jesus na terra e para pregar o Evangelho e glorificar o seu nome. E aí nós lendo a lição de domingo passado, quando falava sobre a relevância do compromisso da missão da igreja, o comentarista ele vai colocar na revista, ele colocou na revista sobre a missão que nós temos em relação ao mundo, de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, a missão que nós temos de conosco mesmo, de relacionamentos, de edificar uns aos outros, e a missão também que nós temos para com Deus. Nós fomos chamados para ser adorador, para adorar a Ele em espírito e em verdade. Mas quando nós olhamos Paulo acerca, quando ele vai ensinar sobre a igreja, me chama a atenção que a igreja ela não é um acidente na história, ela não foi fundada como um segundo projeto de Deus, não. A igreja ela é um mistério que estava oculto em Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós somos eleitos desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Veja que a Bíblia ainda vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 4 diante, Paulo vai dizer: quando vocês lerdes, vocês podem compreender ou entender a minha compreensão acerca do mistério de Cristo, o mistério de Deus, que no qual outro tempo, no século passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E a Bíblia diz ainda, a saber que os gentios também fazem parte do corpo, e estes gentios, segundo a promessa do Evangelho, este mistério que estava oculto, que não foi revelado para os profetas do Antigo Testamento, mas foi revelado no Novo Testamento, porque Paulo vai falar em Efésios capítulo
no século passado, que estava oculto em Deus. Sim, aquele que criou a todas as coisas. No verso 10, mas para que pela igreja fosse mostrada a multiforme a sabedoria de Deus, para que fosse conhecida entre potestades e principados dos céus. Veja que a igreja é um mistério que foi revelado pelo próprio Eterno. Paulo usa algumas analogias para descrever a igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo diz que a igreja é a rola de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De sorte que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. A igreja é a rola de Deus. Paulo também diz que a igreja é o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E não sabeis que vós é o santuário de Deus para a morada do Espírito? Efésios 2:21. E não sabeis que vós é santuário de Deus para a morada do Espírito. A igreja é o santuário. Não é este templo que nós estamos aqui presentes. Porque quando nós falamos de igreja, as pessoas confundem. Até falamos, vamos até a igreja. Mas na verdade, a igreja somos nós. Que estamos reunidos nesta casa de oração. E eu não quero dizer que não há importância de nós estarmos aqui. Pelo contrário, alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Lá em Mateus 21, verso 13, a minha casa será chamada casa de oração. Se quisermos ver Deus se manifestar, é no meio da igreja. Ele se manifesta individualmente na tua casa, Senhor. Mas a Bíblia diz que aqui é o lugar onde Ele tem um prazo.